Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do Guia do Roteirista Iniciante, escreva sua própria história. E hoje nós vamos falar sobre estrutura. A estrutura é algo muito importante para que você não perca a sua grande ideia, porque é muito fácil a gente desanimar durante todo esse período de criação. Mas aqui eu vou te dar dicas de como não perder a sua ideia, de como estruturar a sua ideia. Então a gente vai falar sobre muita coisa, a gente vai falar sobre premissa, longline, argumento, sinopse. Bom, vamos lá que a gente tem muito assunto hoje. Bora! Às vezes quando a gente está criando, a gente passa por tantos processos que a gente acaba se perdendo sobre o que de fato a gente queria falar, entendeu? Então por isso é muito importante que a gente tenha uma unidade, que a gente saiba sobre aquilo que a gente quer falar e a gente não deixe aquele tema se perder no caminho, tá bom? Gente, lembre-se sempre, menos é mais. É muito comum a gente primeiro ter uma ideia e depois não saber que rumo tomar, como a gente vai estruturar essa ideia, né? Bom, eu vou aqui falar então um pouco sobre a estruturação desse seu texto. Vamos começar assim, porque ter uma ideia é só o início do início, gente. A gente tem que passar por um grande período até chegar no roteiro final. Quando a gente tem uma ideia, normalmente a gente tem na nossa cabeça a premissa dessa ideia, a premissa do nosso roteiro. O que é a premissa? A premissa é o conceito daquilo que você quer escrever. E sempre que a gente vai escrever uma premissa, a gente usa essa tática do e se? E se o mundo fosse azul? E se as pessoas não tivessem mais o que comer? A premissa deve ser algo que chame a atenção, é uma ideia inicial, que chame a atenção do espectador, que já instigue a pessoa a querer saber um pouco mais sobre a sua trama. Então vamos lá, vou falar agora sobre alguns filmes famosos, a premissa de algum deles, eu quero que vocês adivinhem. E se os meus bonecos falassem quando eu saísse de perto deles? Que filme é esse? Toy Story. Vamos para outra agora. E se a gente vivesse em um mundo em que a gente vai ser para sempre criança? Que filme é esse? Peter Pan. E se uma mulher ficasse desempregada e começasse a vender produtos eróticos? Que filme é esse? De Pernas pro Ar. E agora essa só pros fãs mesmo. E se o mundo ficasse sem água? Aquária. Só os fãs de Sandy Júnior online. Vamos lá então, gente. Eu acho que deu pra entender muito bem o que é uma premissa. Agora vamos falar sobre logline. A logline não é nada mais nada menos do que a prova cabal de que você tem total domínio sobre aquela sua narrativa. E por que eu digo isso? Porque a logline é quando você resume a sua história em, no máximo, 3 linhas. Então, gente, pode parecer bobo, mas é muito difícil fazer isso. E isso é uma prova de que você tem um total domínio sobre aquilo que você está contando. Logline é aquilo que a gente vai ver na tela, tá bom? Então, assim, tem que ser muito sucinto, tem que falar pro espectador, olha, você vai ver isso. Pá! É essa a sua história que você está pagando pra ver no cinema, é essa a história que você está pagando pra ver. Normalmente tem uma pequena logline assim, Netflix, né, essas coisas assim. Então, você tem que conhecer o filme que você vai assistir. Então eu vou ler aqui algumas loglines, desculpas, de alguns filmes muito famosos. Vou começar aqui por Rocky, um lutador. Olha, vamos lá, logline de Rocky. Fracassado lutador de boxe da Filadélfia, apaixonado por tímida vendedora, recebe a oportunidade de lutar pelo título mundial contra um arrogante campeão, em comemoração ao bicentenário de independência dos Estados Unidos. É sobre isso o filme, né? É um cara que é fracassado, que vai lutar com alguém que é muito famoso, e é isso, né? Então acho que a logline tá até ok, tá de boa. Vamos para outra agora. A próxima é desse filme que eu acho que ninguém viu, é um filme assim que estreou assim, em 3 salas de cinema, chamado Titanic. Vamos lá. A logline de Titanic diz o seguinte: infeliz aristocrata, noiva se apaixona por pintor boêmio de classe inferior dentro do Titanic, pouco antes do seu naufrágio.
é essa a história, mas assim, eu ainda acho que poderia ter um calor a mais, né? Porque assim, Titanic é uma história muito forte, né? Quem nunca chorou? Então, gente, vamos lá. Essas são as loglines desses dois filmes muito famosos que provavelmente você já assistiu. E que estão muito bem resumidas, creio eu. Então, gente, agora eu vou ler pra vocês uma logline que eu fiz de um projeto meu chamado Deus Não Deixa, que é um documentário que conta a história verídica de um rapaz chamado Miguel. Eu fiquei uns 2 anos entrevistando ele. A gente tem de material gravado, sei lá, 30 horas, foram 6 dias de gravação. E eu tentei resumir a vida desse rapaz em 3 frases, em 3 linhas, para que a gente pudesse resumir o que o filme está falando em si. Então eu vou ler um pouco aqui dessa logline para vocês. Vamos lá. Anos atrás, Miguel deixou de se apresentar como Mica Sapequinha. Cortou os cabelos, parou de usar saias e com muito esforço criou uma nova versão de si mesmo. Convertido pela igreja evangélica, Miguel agora é ex-travesti e enfrenta uma turbulenta jornada de descoberta e autoconhecimento. É isso. Eu fiz um grande esforço para escrever essas 3 linhas, mas logline é isso, gente. É um grande esforço e você tem que ter o domínio dessa narrativa, o domínio do que você quer falar. Sempre lembre disso. Beleza? E também nós temos a sinopse. A sinopse eu diria que é um texto um pouco maior, uma página, 2 no máximo, que você fala um pouco, desenvolve melhor o seu projeto, você vai desenvolver a história, pegando o exemplo do meu projeto, a história do Miguel, que nasceu em Nova Iguaçu e em 1990 ele foi convertido pela igreja. Enfim, a gente desenvolve um pouco mais, mas é muito importante lembrar que a sinopse não é um argumento. O argumento é algo mais extenso, que eu diria que a gente pode fazer em torno de umas 5 páginas, que a gente realmente desenvolve tudo que o nosso filme vai mostrar, início, meio e fim, toda a estrutura dele. A gente pode botar referências, a gente pode escrever, a gente coloca todo o desenrolar da trama num argumento, tá bom, gente? Mas também tem cuidado para não se perder e fazer algo super extenso, porque o próximo passo depois do argumento é a escaleta. A escaleta a gente já começa realmente a estruturar o roteiro. A gente coloca todas as introduções, por exemplo, interna, dia, manhã, enfim, aquelas coisas muito típicas de roteiro. E a gente só não vai escrever o diálogo, mas ali na escaleta a gente já pode desenvolver o que vai acontecer na cena, tá bom? E, enfim, depois da escaleta, a gente chegando de fato no roteiro, que são as falas dos personagens, a gente descreve as cenas todas, e esse, em tese, né, que nunca chega no final, é o final do nosso roteiro. É quando o roteiro de fato acaba, né? Tipo, eu acho que o roteiro nunca acaba, porque a gente sempre passa por alguma modificação, depois que tá gravado, então edita. Então, assim, gente, eu acho que o roteiro never ends. Eu sempre acho também muito importante dizer que, assim, não existem regras, assim, cada um tem um processo criativo diferente um do outro. Eu, por exemplo, eu já começo pelo fim, assim, eu já começo fazendo diálogos, eu gosto muito de fazer diálogos, então assim, eu já começo imaginando o que aquele personagem está falando, mas isso é um processo meu, assim, cada um tem o seu processo. E o legal é que você realmente monte todas essas etapas de estrutura. Quando você já pega um jeito assim, talvez você não precise nem passar por todas essas. Mas assim, editagem normalmente pede logline, pede argumento. Então assim, gente, a gente sempre precisa estar treinando todas essas etapas, porque elas são necessárias em vários trabalhos que a gente vai fazer. Então nunca esqueçam de praticá-las, beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Deixem comentários aqui. Vamos conversando. O objetivo de todos esses vídeos que eu estou fazendo é que você não perca a sua ideia. Não deixe essa ideia na gaveta, gente. Porque gaveta é um lugar para objeto pegar poeira, não nossas ideias, tá bom? Então é isso, gente. Se inscrevam aqui, vejam os outros vídeos do canal. Um grande abraço e obrigado por terem chegado até aqui no final, gente. Beijos e até mais!